Bom dia, povo! Saindo aqui do cassino Bear Paw. Vantagem de ir no cassino: gasolina costuma ser mais barata, ou é para ser mais barata, né? Aqui tá 4,44, mas não tá bom não. Passei por outros aí na estrada que tava 30,70, 30,80, enquanto nos lugares normais ali tava 5,40, por aí. Também pode usar o banheiro, que é limpinho. Daí também pode se divertir um pouquinho, tem shows à noite, principalmente durante o fim de semana, onde tinha um DJ. E também usar o banheiro, né? Usar o banheiro para não precisar jogar as coisas na tua privadinha lá e depois ter que preocupar onde que vai jogar fora e tal. Então a rota de hoje agora, ir para uma cidade que se chama Cloverdale, num Thousand Trails, chama Russian River. Já fiquei lá várias vezes e é um lugar mais ou menos, né? É melhor no verão porque tem um rio que passa ali embaixo e daí as pessoas vão lá fazer boia, coloca bote inflável, mas vai ser só uma parada estratégica aí porque são 3 horas daqui. Então eu gosto de viajar 3 horas, 4 no máximo. Então a gente vai indo. Aos poucos a gente chega lá. Então vamos embora. Depois do terremoto que teve ontem, pensei que tinha gente que estava chacoalhando o trailer. Eu abri a porta e depois de 5 minutos falei, peraí, parecia terremoto até, né? Porque não tem vento. Daí eu fui lá no noticiário, tinha dado um terremoto de 5,2, bem aqui. Um pouquinho mais ao sul aqui, mas bem aqui na região. Pois é, perigoso, né? Porque às vezes pode abrir a estrada, pode rachar. Então você sempre tem que ficar de olho no noticiário. Então vamos embora. Aqui é uma avenida interessante. Eu lembro aqui sempre tem, principalmente no verão, sempre tem gente parada que faz a sua casa permanente aqui. Olha, e foi só falar, olha aí. Tá vendo? Então tem muito homeless que decidiu pegar essa área aqui e fica afastado da cidade. Não entendo por que decidiram, mas melhor aqui, né, do que no centro da cidade, como fazem em muitos centros aí. E daí o pessoal, todos esses cantinhos aqui que tem lugar para parar, você pode pernoitar. Bom, tem uns ali que tá falando que não pode. Tem uns aqui que fala que parece que era 8 dias, uma coisa assim, no máximo. Mas todos esses cantinhos aí as pessoas aproveitam, né? E formam acampamento aí. Tem o rio ali embaixo. Esse que é o tal do Russian River. Que daí as pessoas vão lá fazer... Olha lá, 72 horas na verdade. Mostrei o sinal ali, tá falando 72 horas no máximo. Mas, obviamente, né, ninguém vê isso. Ou muda, né, dali, muda para outro lugar na frente. Ah, muito bem, ó. Tô até colocando umas pedras aqui pro pessoal não abusar. Ah, interessante aí, ó. Isso aqui não tinha da outra vez. Então daí acho que estão dando uma limpada aqui, porque realmente o negócio era feio. Era muita gente que parava aqui. Bem-vindos a mais um Thousand Trails aqui. Esse aqui é o Russian River. Eu só não gosto do rio ali embaixo, tem uma pontezinha, porque, como falei, né, estavam uns alertas aí de enchente possível na 101. E quero ficar aqui perto já para sair amanhã, mas tenho receio de ficar aqui embaixo perto do rio, né? Então vamos ver o que me aguarda ali. O problema também aqui é parar para fazer o check-in. Não tem um lugar fácil aqui para parar. Pois aqui cheguei no campo do Thousand Trails chamado Russian River. Aqui o Russian River, tem um rio que passa aqui bem no meio. Daqui é a localidade, a cidade mais perto aqui é uma que chama Cloverdale. E daí tá aqui o Thousand Trails. E a cidade de Cloverdale para lá na 101.
beira na costa. Já as diferenças já nota aqui, onde é que fica a máquina de lavar roupa? Do lado de fora. $2 para lavar, $2 para secar. Sorte que eu fiz lá no último lugar que eu parei. E daí aqui tem várias áreas. Eu esqueci o tamanho desse camping aqui. Depois eu coloco as estatísticas no escrito aqui na descrição. Mas essa área aqui é a área A, não tem muitas pessoas. O cara da frente, hoje eu sou o único a fazer o check-in, ou seja, domingo, né? Domingo quando as pessoas vêm para ficar a semana inteira, os que ficam a semana inteira. Ali em cima tem a 101, aquela estrada, beira costa. E aqui a atração é o rio, mas o rio para estar legal você tem que vir na época do verão. Que daí vem um monte de gente brincando de boia, de barquinho de encher, de inflar. O que eu não gosto desse parque aqui é que é tudo muito sinuoso. Então para fazer as voltas para parar, para dar marcha ré, se tiver alguém parado na baia da frente, daí fica muito difícil de fazer a manobra para poder você entrar na tua, né? Dar uma voltinha aqui, conhecer os vizinhos, esticar as pernas depois de 3 horas e tanto dirigindo, que amanhã tem mais. Ó, tem gente que gosta de ficar brincando aí, coloca o cachorrinho. Ai meu Deus do céu, cada cara esquisito. Mas faz parte. Tá aí ó, o cara do ônibus ali, falou que tá ficando, eles moram os dois ali, moram no sistema tempo integral. E daí eles ficam pulando de camping em camping. E daí o de ônibus disse que fica aqui perto porque ele tem que levar a senhora dele que está fazendo tratamento de câncer. Eita nós, né? Cada história que você escuta aí. E os outros estão aí só vivendo full time aqui, fica pulando que nem eu, de parque em parque. Mas aqui na Califórnia. Então, já está escurecendo infelizmente, 5 horas da tarde. Então aqui está ficando escuro até um pouquinho mais tarde. Mas enquanto os dias vão avançando, a gente vai começar a ganhar mais horas de sol. Ou de dia, né? Eu ia dar uma passeada mais longa aqui, mas tá difícil, porque se escurecer aqui eu me perco. Que é um monte de zigue-zagues. São Francisco tá meio pertinho daqui, dando umas 3 horas daqui. Essa parte de baixo tá mais cheinha, agora lá em cima que tá vazio. Então é isso aí, povo. Terminar o vídeo aqui. Não vai ter muita novidade para contar daqui. E amanhã a gente tem que seguir viagem. Nunca começo cedo, né? Mas a intenção sempre é chegar antes de escurecer para fazer as ligações necessárias, para depois não pagar perrengue e não enxergar nada. Então é isso aí. Até a próxima. Quase noite, viajantes, beleza? Estou aqui no camping de Morgan Hill por 2 noites. Hoje já é o 2º dia, cheguei ontem à noite já, então decidi estender mais um dia para poder fazer a manutenção, limpeza da casa, limpeza do carro, que estava uma bagunça. Essa cidade que se chama Morgan Hill, fica mais ou menos uns 10 minutos daqui. Tem esse camping aqui daquele sistema do Thousand Trails, que eu já expliquei para vocês. E aqui tem mais ou menos umas 320 baias. E eu estava curioso porque estava tão cheio, né? Porque eu perguntei para a mulher ali na entrada. E daí ela falou que estava cheio. Daí eu falei, ué, será? Por quê, né? Agora que eu me dei conta. Porque as crianças estão em férias. Então eu estou vendo um monte de criança brincando, correndo, andando de bicicleta aí. Então é por causa disso que está cheio. Olha o tamanho disso aqui, meu. O cara não está só satisfeito com o ônibus dele, mas ele pegou e ainda puxa um outro trailer junto. Meu Deus do céu. Então tem ali o local onde você joga os dejetos, porque aqui não tem o esgoto. Então tem que, a hora que sair, tem que jogar as traias fora. E daí tem uma seção aqui onde é que tem os chalés. E é bem grande, né? Dá pra ver aqui. E tá realmente bem cheinho, hein? Tem uns espaços aí, mas... essa época, né? O pessoal costuma ir pro sul, mas agora encheu de crianças aqui. E daí? Cidade de Morgan Hill. População mais ou menos de umas 40 mil pessoas.
É uma das cidades mais caras de se morar nos Estados Unidos. Estava lendo a respeito da cidade. Acho que é a terceira vez que eu estou vindo nesse camping aqui. Tudo assim, é sempre no caminho ir para outro lugar, né? Não vim aqui só para ficar aqui e desfrutar da cidade aqui ao redor. Então aqui é rodeado de muitas vinícolas. Aqui o Vale do Silício também fica aqui pela redondeza. O que eu achei interessante é que a média de renda é 150 mil dólares, que é uma coisa assim absurda se for comparar com outros lugares nos Estados Unidos, né? E daí já dá para ter uma ideia qual seria o valor das casas aqui nessa área. E também tem uma composição étnica, uns 30% são mexicanos, daí tem, vamos falar hispanos, né? Daí também tem uns 20% aí de asiáticos, e daí o resto é tudo gente branca e nativos, né? Mas o interessante é que na hora que você anda por aqui, parece que você está no México. Ai. Daí você escuta um monte de gente falando espanhol. A última vez que eu vim, era praticamente todo mundo ouvia falando espanhol. Achei até estranho. Daí eu entendi que é por causa das vinícolas e da agropecuária da região. Pô, mas que tá cheio de trailerzão, hein? E né, presença de Starlink aqui, ó. Um aqui, outro ali, outro ali, outro aqui. Quem mais? Deve ter mais outros escondidos aí. Ó, esse trailer aqui já é dos anos 80, é bem velhinho. Então eles dê. Ah, lembrei. Essa área aqui é dos que tem os 50 amperes. Todos esses trailers assim grandão. Na verdade até eu poderia parar aqui, né? Porque não tem baia assinalada a ninguém. Mas eles sempre sugerem e pedem, né? Para parar numa que não tenha essa torre de 50 amperes. Porque é para deixar para esses grandão aí. Tem outros de mais longe, do Tennessee. Então tem um sistema de registro do teu automóvel. Vamos ver se eu acho algum aqui. Esse pessoal que mora, de Oregon, ei, Oregon. Que o sistema que usam, essas pessoas que moram full time, é registrar os carros deles ou trailers em lugares onde é que tem menos impostos, né? Então daí você vê muito carro de South Dakota, Texas e também da Flórida. São os estados aí que facilitam, né, o registro de carros, você não tendo residência fixa. E cada um tem a sua restrição para você ser residente de lá, né? Por exemplo, South Dakota você tem que ir lá uma vez por mês. Não, uma vez por ano. Daí que acontece? Daí eu perguntei para um cara, ele falou, não, eu vou lá, compro no McDonald's, compro um sanduíche e daí mostro que eu estive aqui no estado, né? Ou seja, mas que também, né, qualquer um pode enganar, porque o cara pode pedir para algum parente ir lá no McDonald's e mandar o recibo para eles, né? Mas é assim que funciona, pelo menos assim que eu entendi, né? Os chalés aqui são alugados. Quem tem um plano superior aqui do Thousand Trails tem direito a ter usufruto desses chalés uma vez por ano. Daí se você quiser vir aqui assim por conta, está em média de mais ou menos uns 130, 140 dólares. Depende qual é, que esse aqui tem 2 andares, esse aqui é o mais caro que tem. Então alguns aqui que costumam fazer. Como por exemplo agora uma época de férias, daí algum familiar pode alugar uma casa dessas, né? Que cabe até 6 a 8 pessoas, mais ou menos. E daí quem tem trailer vem de trailer. Eles passam a ceia de Natal e os feriados populares assim todos juntos. Uma ideia legal, né? Todo mundo acampando e passando o Natal junto no mesmo lugar. Eu ia falar, olha outro GeoPro, é o meu. Tem 2 placas solares ali, tem 2 tanques de gás, tem 2 baterias, mas eu já prefiro obviamente ficar no lugar assim, porque daí eu uso a energia para usar o aquecedor, aqueço água com aquecedor, tudo elétrico, não uso nada de gás. Hoje eu passei o dia inteiro limpando o carro, limpando o trailer, tá um tempo agradável, tô sentindo até calor. Não choveu, não ventou.
O céu está claro, mas né, infelizmente 4h30 já está escurecendo. E daí, como todos eles, tem essa área de recreação aqui. Tem ali o jogo do negócio do cavalo lá, como é que fala? Esqueci. Que negócio de ferradura, tem jogo de ferradura ali. Daí tem jogo de vôlei aqui. Uma área grande aqui pro cachorro correr. Eles costumam ter uma área que eu não vi ainda. Tem ó, pickleball, que é parecido com tênis, né? Só que é uma bola mais pesada e uma raquete diferente. Estrutura aqui para as crianças brincarem. Interessante que é praticamente ninguém, quase ninguém, né? Costuma usar essa área externa de recreação aqui. Tem essa área para você sentar, comer um sanduíche. O tempo tá agradável, né? Não tem por que não. E esse aqui é um dos lodges. Está aberto? Ah, fecharam. Sacanagem. É sacanagem porque tudo costuma fechar às 6. E aqui tá fechado. Mas tem ali uma lista de atividades que tem para crianças, principalmente. A piscina também tá fechada. Sacanagem. Tem esse piscinão aí para aproveitar durante o verão. Aqui imagina o calor que deve ficar no verão, hein? Então, mas a piscina está fechada no momento. Eles costumam abrir mais ou menos em maio essas coisas. Daí aqui tem outra área de recreação. Daí aqui tem a lavanderia. Quanto é que tá custando? Nossa, aqui é grande, ó. Quantas? R$2,25 para lavar. E acho que $2 para secar. E tem todas essas máquinas aqui. Então o preço de lavagem aqui do Thousand Trails no geral é bem baratinho, que daí incentiva a pessoa a comprar ou lavar as roupas aqui em vez de sair lá para fora, né? Gastar dinheiro lá fora, eles podem gastar aqui dentro. Daí, infelizmente, uma coisa que é chata é que uns pode usar o cartão de crédito, ou quase todos eles, não sei porquê, tem um serviço diferente, que você tem que baixar um app, daí colocar um crédito e daí usar. Que é sacanagem, né? Porque daí você acaba saindo às vezes com crédito daqui e não pode usar em outro lugar. Legal, só que tinha esquecido que tinha isso aqui. Uma área pequena aqui para fazer ginástica. Que bom, né? Quando o tempo tá ruim dá pra vir aqui fazer exercícios. Às vezes a gente planeja as coisas, né? Mas eu tô com um pouco de pressa para chegar no meu destino final, então tá tudo meio que cronometrado. Senão daria para estender mais dias aqui se eu quisesse. Então aqui é a área de recreação. Costuma ter Wi-Fi, né? Tem um telefone que o T-Mobile não funciona aqui, mas funciona o Verizon e o AT&T. Então eu estou usando o meu. Ó, tá vendo? As pessoas vêm aqui, trabalham, usam o computador. Ainda tem essa área gostosa aqui para relaxar. Para crianças, pode ficar vendo televisão. Então é uma área legal para você descansar. O cara concentrado no trabalho ali. Ó, tudo pronto aqui pro Natal já, ó. Falando da população de oriental aqui, né? Tá um deles aí. Ah, lembrei daqui também. Isso aqui é outro lodge que tem essa temática de vinho. E quando eu vi a última vez aí, tava tendo um evento de provas de vinho. Imagina que barato. Tem eventos de prova de vinho num camping. Também tem tanta vinícola aqui, né? Vamos ver se tá aberto. Costuma fechar tudo, não sei porquê. Ah não, tá aberto. Tá vendo? Tem essa área gostosa aqui pra você jogar sinuca, ver televisão. E ali quando tem provas de vinho, né? Daí usa aquela bancada ali. Às vezes sente um cheirinho, um odor daqueles não muito agradável, daí ficou procurando se alguém soltou ali no meio do chão ali ou está vazando. É difícil saber de onde que vem. Tem mais uma pequena área de lodge ali na recepção, pode sentar também, ficar conversando. Aqui tem um serviço, quase todos eles têm esse serviço de internet aqui que você paga por dia, ou paga por semana, ou paga por mês, mas é meio carinho e a internet não é muito boa, não.
Ó a senhorinha lá mexendo no Starlink. Então, recomendação: não chegar aqui quando tiver noite. Putz, ontem à noite que eu cheguei aqui foi uma desgraça para poder estacionar. A cada 30 segundos tinha que sair com o carro, do carro, porque estava pensando que alguma coisa ia bater em alguma coisa, algum poste. E também não para que nesse cara parou ali, você está vendo que a árvore ali está quase caindo em cima do trailer dele, né? É uma burrice fazer isso. Chove mais um pouco, a árvore vai cair. Não sei se dá pra ver. Tem um gato ali. Por que eu tô falando do gato? Porque eu já perdi a conta de quantas vezes as pessoas, famílias principalmente, pronta pra ir embora e Xanin, cadê você? Miau, miau. Daí os pais acabam ficando bravos, né? Que não acha. E daí eles vão embora e deixam o gato aí. Acho que não dá pra ver, né? Mas olha que bonitinho. Tem uma cama, não tem banheiro, não tem nada. Deve ter algum aquecedorzinho aqui no canto. Mas é um quarto praticamente, né? Uma outra opção aí pra quem não tem trailer. Então vamos embora pra casa. Amanhã começa uma jornada para outro lugar onde eu vou ficar 4 dias. E depois desse lugar eu vou para outro ficar 4. Mas aí vai ser para estacionar para ir lá passar Natal na casa dos amigos. Então de lá a gente faz outra reportagem para vocês. Então até mais. E aí, viajantes, aventureiros, nós aqui em mais uma parada, em mais um camping do sistema do Thousand Trails, aqui que se chama Soledad Canyon, na Califórnia, rodeado de montanhas. É um canyon, né? Então é um vale, vamos dizer assim, rodeado por essas montanhas lindas, maravilhosas. O tempo super agradável, está calor. Eu estou colocando a blusa porque a caminhada aqui dentro é tão longa que a hora que eu voltar possivelmente já vai estar até escuro. Então aqui é maravilha. Todas as baias têm aquela estrutura que a gente sempre procura: água, esgoto, energia. Então a gente pode ficar aqui, vamos dizer assim, permanentemente. Os vizinhos compartilham ali, um lado é dele, o outro meu, mas cada um tem a sua tomada, a sua mangueira e o seu esgoto. E a maioria das pessoas gostam de ficar lá no cantinho, lá beirando, vendo as montanhas. Só que a hora que eu cheguei à noite não deu para procurar direito, porque estava tudo escuro. Então peguei a primeira que estava disponível perto de um banheiro aí, que nem precisa, né? Então vamos dar uma passeada aqui no parque. Então já mostrando o nome aqui do camp, Soledad Canyon. Só para ter uma ideia, olha que isso aqui é uma cidade. São 850 baias aproximadamente. Todas elas, pelo que eu saiba, tem o full hookup. E daí tem lá piscina, tudo mais, né? Tá meio ventando aqui, não vai dar pra ver direito, né? Mas é essa cidade aqui. É incrível o tamanho desse lugar aqui. Eu já vim aqui outra vez, achei legal. Fiquei poucos dias, que era só meio de passagem. Então falei, dessa vez vou ficar mais dias. Então eu marquei 4 dias para ficar aqui. Ali também tem os chalés, como os outros que eu mostrei para vocês. Olha que legal, tem um cara também que tem um bom gosto aí, com a mesma caminhonete. Eu vi um que tinha um Cybertruck. Eu queria ir lá até conversar com ele. Vamos ver se tá... Ah, tá ali, ó. Vamos lá ver. Então é um lugar agradável. Olha, essa época do ano, apesar de aqui ser um lugar, vamos dizer assim, popular, é cheio de vagas vazias também. Também 850 vagas, né? Às vezes você pode ligar lá no sistema e perguntar o que é uma vaga aqui. Às vezes, tá cheio, mas tá cheio nada. Eles falam isso porque às vezes eles seguram aí uns 10% para vagas para falar retail. São pessoas que estão passeando por aí e falam, eu quero ficar aqui hoje à noite. E é claro que eles ganham mais dinheiro pagando com a pessoa que paga uma diária do que com nós membros, né? Então daí a pessoa vai chegando aí. Eu acho, não sei por que pintaram de vermelho. Eu sei que essas aqui não estão ativas, não estão funcionando, mas por que chegar ao ponto de pintar de vermelho essas caixas? Podia só ter colocado um sinal e esperar consertar, né? Não sei qual que é a razão. Eu vou chegando aí mais visitas. Olha aí, ó, para puxar um trailerzinho desse. O cara gosta de Tesla, hein? De Montana. Eu queria perguntar para ele se ele tivesse para fora. Ai,
Perguntar pra ele, eu sei que a autonomia assim diminui na metade. Puxando o trailer. Putz, deve parar a cada 100 milhas, o coitado tem que parar. Mas nem vindo de Montana, quantas vezes ele não precisou parar para carregar o carro dele. Então eu só recomendo não chegar aqui à noite, que é complicado, cheio de baia vazia. Então quem chegou e teve sorte pegou essas vagas aqui, que dá a beira aí para ver as montanhas ao fundo, que eu acharia legal também, dá mais privacidade do que ficar aqui no meio como eu estou. Mas como é só 4 dias, né? Não tem muita importância. E ninguém... Para ver como o aspecto aqui da região já muda, né? Chega um certo trecho na estrada, na I5, que tudo começa a ficar mais árido, mais seco. E dá para ver isso por aqui, né? Tem as árvores aí, mas vocês que estão seguindo aí, começando o início da viagem, a gente fica com medo das árvores de caírem quando está muito chuvoso e muito vento. Aqui já você fica procurando, cadê as árvores? Cadê as árvores? Olha, vários desses chalés aqui para alugar, mas ninguém tem coragem de pagar uns 160, 170 dólares para ficar aqui a diária. Mas quem é membro, que tem um plano mais avançado, tem direito a usar essas cabines aí, essas lodges, essas casinhas, né? Por 1 semana ou 2, dependendo do nível. Tem essa ponte aqui sobre o rio que cai, que está seco, mas tem enchentes aqui nesse rio, mas aparentemente faz muito tempo que não enche de água. E aqui é uma área onde eles deixam ficar barraca. Aparentemente não tem nenhum aventureiro de barraca aqui. Bom, como quase todos os Thousand Trails, os de Oregon já mostrei para vocês, tem a piscina interna aquecida. Aqui é Califórnia, né? Então as piscinas ficam externas. Olha aí. Daí também tem algumas atividades. Vamos ver se essa piscina aqui é aquecida, está aberta. É, está aberta. Vamos ver, a aguinha está boa. Ixi, está gelada. Opa, então não é aquecida. Mas tem ali, tem o spa. Para quem quer aproveitar e fazer uma massagem nas costas, tem o spa ali. Tem os banheiros públicos pra gente usar. Lavanderia, vamos ver quanto é que tá a lavanderia. Então acho que aparentemente é R$2,50 para lavar e R$2,25 para secar. Tá vendo, mais caro que aquele outro que eu fui, que era R$1,25 para secar. Então continuando o passeio, vamos lá dentro do lodge. Do lodge não, daquela área em comum, né? Como sempre, ninguém. É incrível, né? Tendo essa estrutura aqui e ninguém vem aqui dentro passear. Vou ficar descansando ou jogando sinuca. Mas é tudo aberto, só pegar ali os tacos, pegar as bolas e jogar. E relaxar. Ver televisão também, daí tem TV a cabo, se for o caso de estar chovendo. Aqui também às vezes pode ter alguns eventos, tem lá quebra-cabeça, uma cafeteira, micro-ondas, aquela água. Opa! Eu vou precisar de água, já tinha esquecido. E funciona legal. Água de grátis. Tcharam! Banheiros. Eu não testei, mas eu tô ali em cima. Quando eu perguntei a primeira vez que eu vim aqui onde que tinha melhor sinal de internet, é ali em cima, na parte mais alta. Que aqui, né, é uma baixada, então pode ser que as montanhas atrapalhem um pouco. Mas pega uns 40 sinais de TV digital, aqui é a americana, né? Eu tenho o sinal do T-Mobile e também do AT&T. Mas aqui, acho que esqueceram que o Halloween acabou, né? Tem mexicano, hein? Esqueceram que o Halloween acabou. Mas aqui é muito limpinho, né? Pelo tamanho, muito bem organizado. Pode ser que aí algumas torres de energia precisa dar uma recalchutada, mas está funcionando, né? Você vai em alguns dos Thousand Trails, você fala, nossa, que decadência, o que está acontecendo aqui? Mas a maioria deles é tudo bem cuidado. Interessante, né, a diferença que você nota quando você está num camping desses grandes. Todo mundo que passa, você tem costume, né, de fazer assim, fazer legal. Mas aqui nos grandes, parece que as pessoas te ignoram. Ou aqui na Califórnia no geral, se não for um camping pequeno. Se for no Texas, todo mundo te cumprimenta. É o maior barato, esse choque cultural. E em Oregon também.
Ó, toda essa área ali embaixo também é para parar ou trailer ou barraca, mais necessariamente barraca, porque não tem... Ah, tem uma água que é compartilhada. Não, eu tô vendo ali, ó, cada uma dos postes ali tem água também, interessante. Ou seja, mas ninguém tá usando, né? Mas é mais próprio para barraca mesmo, porque é um chão arenoso, né? Então fica mais macio. Aqui também só para falar que não é só um camping de RVs, né? Se você tem uma barraca ou se tem um carro com pop-up, aquela barraca de cima, né? Também pode ser membro aqui. Aí, ó, você é do Alasca. Fugiu do frio. Muito inteligente ele. Mas um monte de baia vazia. Eu acho que o cara não tá aí, né? Espero que não, né? Pra não levar bronca. Mas essa é aquela mangueira que eu tava falando. Eu tenho uma que eu trouxe agora. Você liga ela na tomada e daí a água vem lá da torneira até o seu tanque morna, para não congelar. Então essa estrutura aqui é a regra praticamente de todos os parques, é que pode deixar aqui só uma semana, né? Mas tem gente que mora nesse sistema aqui, daí eles abusam, né? Coisas que não podem. Eu tô impressionado com tanta baia vazia. Daí todas as áreas têm um banheiro, tem área A, B, C, D, essa aqui é a área A, B, né? Tem um aqui. Daí tem outros mais no meio ali, banheiros com chuveiro, se não quiser usar o teu para não encher a caixa. Mas eles têm esgoto, né? Então pode tomar banho na sua casinha mesmo. E sempre tem uma área de jogar os dejetos fora. Ai, que chique, isso aqui eu não conhecia. Por isso que tá novinho, novinho. Tem até aspirador. Ó, aspirador de pó e tá falando frio lá. De graça o negócio. Uau! Daí todos eles são temáticos. E daí tem, né, umas decorações aqui, às vezes, essa aqui é numa área agrícola. Daí tem aqui os tratorzinhos. Já decoração natalina. Então ali é a entrada principal. Daí você para o teu trailer ali, tem até uma entrada tipo fila. Daí você faz o seu check-in aqui dentro, se estiverem aberto. Se não tiverem aberto, depois das 6, né, que está sendo o horário aqui agora. Daí você telefona para eles antes e eles te dão uma senha temporária. Daí você vai na tua vaga, depois no dia seguinte você volta para pegar a tua papelada. Nos campings maiores sempre tem a área do vendedor. Sempre está tentando fazer você fazer um upgrade no teu plano. Eu fiz, porque apareceu uma oportunidade imperdível por 2 anos para testar como é que é viver nesse mundo aqui, tipo em tempo integral. E depois é capaz que eu volte pro mais baratinho de novo. Vamos ver. Então, como sempre, foi encher o saco da vendedora. Só para confirmar. Primeiro ela falou aquela coisa, né? Precisa ter flexibilidade. Uma vez que você compra o passe, daí a ideia, né, sugerida seria com o próprio vendedor, já tipo assim, vamos fazer um planejamento aí para os próximos 2 meses, que tem uma janela de 2 meses. Fazer um planejamento da onde você possivelmente vai ficar, porque daí você já fica mais tranquilo. Você pode obviamente cancelar se quiser, um dia que está chegando perto e não vai dar, daí cancela, adiciona um dia, adiciona outro. Tem muita flexibilidade com isso. Mas o importante que ela falou, que tem esses 2 meses de janela, então assim que começar a temporada que você pode fazer reservas, fazer, né? Então é isso aí. Mas uma outra coisa interessante que eu falei antes aqui, quis confirmar, obviamente. Se você é membro e você está de passagem aqui, daí você pode usar as facilidades aqui. Eu perguntei para ela, disse pode usar piscina, pode encher seu tanque de água, pode descartar. Então tem essas coisas, essas vantagens também, mas tem que ser antes de fecharem a guarita aqui. Eles fecham às 6 horas da tarde, nessa época do ano, então você tem que sair até às 6 horas. Daí eu também perguntei para a vendedora a questão de você usar o camping durante o dia, né? Como se fosse um clube. E se existia a possibilidade, tipo assim, se o clube tá cheio, o camping tá cheio, de ficar pernoitando numa área que chama overflow, que é onde que, por exemplo, as pessoas aguardam, tá cheio, mas você chega e daí eles liberam espaço no dia seguinte. Eu disse que
Aqui nunca fica cheio, então ela nunca precisou fazer isso. Mas é uma coisa que você pode perguntar para quem está na guarita também. Quando você for sair, antes deles fecharem, fala, olha, né, tá ficando escuro, eu não tenho lugar para ficar, pode ficar aí na porta, ou sei lá, em outro lugar. Existe a possibilidade de eles deixarem. E pro pessoal do cachorro, todos os Thousand Trails, pelo menos os que eu conheço, sempre tem uma área aqui para ter o seu cachorrinho correndo, brincar com outros cachorrinhos, fazer suas necessidades e obviamente você tem que limpar, né? Então é isso aí, povo. Acho que não tem mais nada para mostrar. Esse lugar gigantesco. Então já vou para minha casinha antes que escureça e daí eu não consiga mais achar. Tem, né? Você pode. Tem pessoal que gosta de ficar mais isolado aí, longe de tudo e de todos, mas ele fica próximo ao banheiro, né? Então se não tiver esgoto, que eu não sei se tem, essas baias, ele pode ficar ali, isolado de todo mundo. Tem muita gente que gosta disso, né? De ficar isolado, não quer ninguém do lado, quer se sentir que está acampando na natureza mesmo. Toda essa área aqui, ó, vazia, que serve tanto para carro como para barracas. Happy Merry Christmas, New Year's. I'll be leaving in a couple days, so thank you. Então, o seguinte, esse eu falei ali com os donos, né? Primeiro são veganos, né? Daí já explica por que tem Tesla, né? E daí bom, ele disse que puxava esse aqui lá do Tennessee, que é o modelo Y, que daí ele puxa até 5.000 libras, né? Mas disse que dava mais ou menos umas 100 milhas por charge, né? E esse aqui diz que dá mais ou menos uns 150. Ou seja, a cada 150 milhas vindo de Montana do Tennessee, ele diz que usa o Supercharger, daí dá pra parar e carregar mais ou menos isso numa meia hora. Legal. Ele deu o cartão dele. Eu ia oferecer ele, eu ia falar assim, olha, eu tenho um monte de carne lá no freezer, vamos lá comer um churrasco. Coitado. Ah, mas é opção, né, gente? A gente não pode condenar quem é vegano, quem é vegetariano. Cada um tem a sua opção. Eu só sei que os veganos que eu conheço, eles tipo assim, se eu como carne eu sou pecador, tem que comer como eles, né? Ó, já tô perdido, não sei onde é que eu tô. Então esse é o único problema que eu acho às vezes nesse pessoal que é mais radical na comida, né? Querer que os outros comam como eles.